Olá, eu sou o seminarista Lenilson, e então nesse segundo vídeo vamos tratar sobre o Evangelho de Marcos. Essa informação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vou falar um pouco sobre o autor, e a segunda parte falarei sobre o texto propriamente dito. Não vamos conseguir trabalhar todo o texto em específico, mas trabalharei alguns temas, de modo percorrendo todo o Evangelho. Ao menos aqueles que não serão trabalhados criteriosamente, detalhadamente, vamos ao menos mencioná-los. Como referência ainda, bibliográfica, sobre o Evangelho de Marcos, menciono um material que nos foi dado por Dom Dominique Hu, um material pessoal, que é fruto de oração dele, de pesquisa também, com certeza, pesquisa acadêmica, sobre o Evangelho de Marcos, a um retiro que ele pregou a nós, seminaristas, o ano passado. Então, praticamente todo o comentário sobre o texto, basicamente, do Evangelho de Marcos, será retirado desse material que foi disponibilizado a nós, seminaristas. Também será utilizado Romano Pena e alguns outros elementos que trago de reflexão pessoal, e também alguns outros artigos que li e etc. E também das aulas de Bíblia, com toda certeza. Então, sobre o autor, se tem pouca coisa que se mencionando o próprio evangelista Marcos. O que se tem nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, que fala de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Se vocês se recordam, nos Atos dos Apóstolos se tem um jovem, um missionário, que se recebe o nome de João Marcos. E também que Marcos, ou João Marcos, é oriundo de uma família cristã, convertida ao cristianismo, provinda de um judaísmo de Jerusalém. Então, possivelmente, um judeu bem tradicional de Jerusalém, e também se menciona em Atos, justamente que ele era primo de Barnabé. Isso a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, capítulo 13, versículo 5 e versículo 13, capítulo 15, versículo 37, e dentre outros. Há também algumas ocorrências de que Marcos está com Paulo em missão. Por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Colossenses 4, 10, Filemon, versículo 24, em que Paulo está juntamente com Marcos em missão. Se tem ainda alguns outros menções, mas se tem Pápias de Hierápolis, que foi mencionado no primeiro vídeo, que fala ou dá o título, melhor dizendo, a Marcos, justamente como sendo o intérprete de Pedro, porque para essa tradição do século II, Marcos escreve da boca de Pedro, digamos assim. Pedro está dizendo e Marcos está escrevendo, basicamente. Isso se dá, isso no século II. Então, Eusébio de Cesareia, que se tem a sua história eclesiástica, uma obra, recorda todos esses escritos de Pápias de Hierápolis. E se tem ainda o seu símbolo, que a tradição nos trouxe, que é o leão, e porque se tem dois elementos. O primeiro, no capítulo 1 de Marcos, versículo 3, uma voz clama no deserto, ou seja, o leão que ruge no deserto. E ainda, no versículo 13 do mesmo capítulo 1, Jesus vivia entre as feras, ou seja, no deserto as feras é basicamente o leão. Então, você tem essas menções. Isso se refere às visões de Daniel, principalmente no capítulo 7, versículo 4, e esse elemento, esse animal, essa fera leão, vai reaparecer no Apocalipse 13, versículo 2, vai reaparecer esses animais, para cumprir justamente as profecias. Há alguns outros elementos de Marcos, é o evangelho mais antigo que chegou até nós, porque se a gente toma como referência a Pápias de Hierápolis, em que Marcos é o intérprete de Pedro. Pedro foi martirizado no ano 67, então, e Jerusalém foi destruída no ano 70, o Templo de Jerusalém. Por que faz essa referência? Porque no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, se tem um discurso escatológico que menciona a destruição do templo, então, do ano 70. Então, ele foi escrito anterior ao ano 70, porque já menciona, ou visiona, digamos assim, profetiza, tem um discurso escatológico do fim do templo de Jerusalém.
Então, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Pedro já estava lá, possivelmente para ser mártir, no ano 67. Então, foi escrito aí entre esse período de 67 ao ano 70. Precisamente, infelizmente, não tem como a gente saber assim, categoricamente qual foi o ano. Há alguns outros elementos sobre Marcos. No capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 51 e 52, eu vou ler na íntegra. Um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, né? E foram agarrá-lo e lançaram-lhe a mão. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Destaco ainda esse elemento porque é um elemento único do Evangelho de Marcos, e alguns da tradição, alguns padres da igreja, viu esse jovem justamente o evangelista Marcos, né? Por quê? Porque justamente narra-se uma história de um jovem que, ao deparar-se com Jesus, foge nu, né? Foge nu. E quando se a gente recorda a nossa história de conversão, quando nós nos encontramos com Jesus, nós fazemos questão de contar, né? De narrar. Então, é algo tão específico e tão especial para Marcos que ele colocou em seu evangelho. E já fazendo uma interpretação desse texto, né, que não vamos mencionar lá na frente, justamente esse fugir nu é cumprir a justiça de Deus, né? Quando Deus vier na sua glória, ou quando nós nos encontrarmos com Deus face a face, até mesmo o justo, no caso a criança, o jovem, vai fugir nu, né? Despido de roupa. Ou seja, até ele, diante da grande justiça, digamos, sem pecado, vai fugir nu, né? Vai fugir nu para não ser julgado. E isso também, fugir nu, ou estar nu, vai perceber Jesus na cruz, nu, né? Despido de suas vestes, e também Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7, em que ele toma consciência que está nu, né? Está nu, e depois, né, ele se veste, se joga ao mar e se encontra com o mestre que está à praia. Então, se tem essa relação à nudez, né? Se tem ainda algum elemento que, apesar, né, de ter essa correlação sinótica, né, de Mateus, Marcos e Lucas, Marcos tenta mostrar à sua comunidade um modo de ver Jesus diferente. Ou seja, mostrar que os acontecimentos e as ações de Jesus, digamos, Jesus histórico, né? É um termo problemático, mas toda a atividade de Jesus na história é também uma atividade de Deus, né? E isso ele vai fundamentar em todo o seu evangelho, em dois momentos. Primeiro, com a profissão de fé de Pedro, que nós vamos falar um pouco mais, e depois, lá no final do seu evangelho, capítulo 15, com a profissão de fé do centurião, né? Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Fundamentalmente, ali já encerraria o seu evangelho, porque ele cumpre com tudo aquilo que ele propõe, né? Mostrar que toda atividade de Jesus é também uma atividade de Deus. Fundamentalmente, é isso que ele quer mostrar. Apesar de que nós, às vezes, não podemos compreender concretamente essa atividade divina, mas é Jesus e Deus que age ao mesmo tempo, né, na sua história. Por que disso, né? Ele já começa o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dizendo, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Filho de Deus. Início, arché, né? Arché, princípio, né? Fundamento, né? Princípio básico, né? Elemento constitutivo, né? Ou seja, somente Jesus na sua integridade, né? Na sua humanidade, na sua divindade, é que vai fundamentar, que vai ser a base da identidade cristã. Então, se tem essa relação da sua divindade com a sua fundamentação cristã. Continua ainda, Marcos começa a preparar o ambiente, imagine um grande teatro, né? Marcos começa a preparar todo o ambiente para a chegada de Jesus, né? E nesse sentido, ele já começa o seu evangelho evocando uma autoridade profética de Isaías, capítulo 40, versículo 3, né? Que vai dizer, eu envio o meu mensageiro, né? Voz que clama no deserto, né? A fim de preparar o teu caminho, né? Preparar o caminho do Senhor, né? Tornar retas as suas veredas. Então, aqui Marcos já inicia o seu evangelho evocando essa autoridade para poder
começar a preparar, né, esse ambiente para a chegada de Jesus. E antes da chegada de Jesus se tem João Batista, né? É ele que pregava o batismo de arrependimento no Rio Jordão, e Jesus vai ao encontro de João para ser batizado também. Sabemos que Jesus não tinha pecado, mas que ele quis ser batizado, e vamos ver isso agora. João Batista é um personagem que entra no escrito do Evangelho de Marcos. Entendam, quando eu falo personagem, não quer dizer que foi uma ficção, né? Assim, entendam isso. Eu digo personagem enquanto literatura, digamos, né? Uma narrativa. Mas foi um homem que trouxe para si elementos, e todos os 4 evangelistas vão tratar isso, justamente de um grande profeta. Vamos detalhar mais isso quando falarmos sobre o Evangelho de Mateus no segundo vídeo. Mas, por enquanto, vamos permanecer aqui. Por quê? João Batista, ele vestia peles de camelo, né? Comia gafanhotos, se alimentava de mel silvestre, né? Então, meio que ele morava no deserto. Então, e ele pregava no deserto e tudo mais. Então, é como que um grande profeta, ao nível de Elias, que vamos ver um pouco mais à frente no Evangelho. E ele pregava um evangelho de arrependimento, né, justamente, um batismo de arrependimento, né, convertei-vos. E tem um elemento que quero destacar, que é justamente quando o João Batista vai dizer, né, mas eu estou fazendo tudo isso, mas virá aquele, né, ao qual eu não sou digno, ao menos de desatar a correia de suas sandálias. Esse ato de desatar as correias das sandálias, se a gente pega o livro de Ruth, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículos 7 e 8, esse ato, né, de desatar as sandálias é justamente uma transferência de testemunho, ou até mesmo uma transferência de poder, ou seja, tudo aquilo que tenho e possuo, eu transfiro ao outro. Em última instância, seja os meus bens materiais, um testamento, como também todo o meu testemunho fiel àquela pessoa. E João Batista é aquele que não é digno disso, né? Não é digno disso. E não é à toa que nos outros evangelhos, que vai discorrer um pouco mais sobre João Batista, ele vai apontar, né? Eis é o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo, né? Olha, eu não sou o precursor, eu não sou o Messias, né? Eu não sou o Messias. Virá aquele ainda, virá aquele. Ele vai trabalhar isso em alguns outros elementos. Porque quem pode dar testemunho do Pai, do Filho, é somente o Pai, né? Ou seja, quem dá testemunho de Jesus é somente o Pai e o Espírito Santo que ele enviará, né? Que João, nos capítulos 14, 15 e 16, vai discorrer e vai trabalhar, digamos assim, mais teologicamente, esse elemento, esse diálogo, né, das 3 pessoas com a comunidade, digamos assim, né? O Pai que dá testemunho do Filho, o Filho que precisa retornar ao Pai, e vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o qual vai iluminar e vai recordar de tudo aquilo, né, que ele falou. E nesse sentido, Jesus entra em cena, né, no Evangelho. Então, no capítulo 1, versículo 10, acontece o batismo de Jesus. E destaca um elemento que vai dizer a narrativa: ele viu, ao ser batizado, ele viu. Né? Ele viu o quê? Né? Ele viu o Espírito descer como uma pomba, o céu se abrir e uma voz falar, né? Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Né? E aqui eu destaco esses 3 elementos, né? Primeiro, ele viu. Quem viu? Jesus viu. Né? A experiência batismal é uma experiência individual, pessoal. Somente quem entra nessas águas batismais é capaz de ver o Espírito Santo vir ao encontro, né? E essa voz falar, né? Bradar, né? Tu és meu filho amado. Aqui já tem uma fundamentação própria do batismo, né? Essa filiação de Deus, né? Filiação a Deus, né? O batizado que ao entrar nas águas se torna filho de Deus, né? Se torna essa dignidade de filho de Deus. Recordo sobre a pomba como sinal de aliança, principalmente. E se a gente vá
ao texto de Gênesis 1, versículo 2, existe um esvoaçar, né, do Espírito, né, o sopro de Deus que paira, né, sobre as águas. Né? Esse verbo pairar, né, no hebraico é justamente um esvoaçar do pombo, né, sobre a fêmea para fecundar. Então, uma fecundação, né, uma gerar vida, né, as águas que geram vida, No mesmo livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 9, se recordam da pomba da aliança com Noé, né, a pomba que vem com o galho, né, da galho de oliveira para Noé. O Espírito Santo impele, né, e expulsa Jesus para o deserto. E lá nesse deserto ele é justamente tentado pelo demônio, por Satanás. Né? Aqui no Evangelho de Marcos não se menciona essas tentações, diferente de Mateus e Lucas, que vai mencionar, né, essas tentações. Esse verbo expulsar, né, de Marcos é interessante porque se vocês tomam, né, o capítulo 16 do livro de Levítico, se tem um rito de purificação do povo judaico, né, um rito judeu de purificação, em que há 3 procedimentos. Né? O primeiro é justamente a queima do incenso, né, sobre a arca da aliança. Lá no lugar em que a arca ficava, se tinha um pequeno prato e se queimava o incenso em cima. O segundo era a ovelha, em que o dono da ovelha levava ao templo, sacrificava a ovelha e o seu sangue era aspergido sobre o povo. Segundo modo de purificação. E o terceiro modo de purificação é chamado bode expiatório, né? Um termo muito comum a nós. Isso está em Levítico 16, né? Capítulo 16, em que o dono do bode, ou a ovelha, transferia a esse bode seus pecados, né? As suas impurezas, e esse bode era expulso para o deserto, para que no deserto ele fosse morto pelos demônios, né? Que lá moravam, né? Compreendendo que, para o judaísmo, viver no deserto é viver entre os demônios, né? Ou entre os deuses pagãos, digamos assim, os deuses dos gentios. Então, esse rito do bode expiatório não teve grande aceitação pelo povo judeu, se foi pouco feito, mas aqui se pode fazer essa menção de Jesus que é expulso. Né? Então, se a gente pega todo o rito do batismo, se tem Jesus que adentra as águas batismais, as águas, purifica as águas, absolve para si os pecados do povo, porque nele não se encontrava pecado, era uma ovelha, né? E depois, era um cordeiro, né, como podemos dizer, e depois é expulso ao deserto para ser tentado por Satanás, ou, entre aspas, por ser vencido por Satanás, né, ser devorado por Satanás. Mas não, nesse embate Jesus vence até mesmo Satanás no deserto. Por quê? Se a gente se recorda lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, no versículo 22 a 30, se tem justamente o grande embate entre os fariseus, os mestres da lei, sobre com que autoridade Jesus expulsa os demônios. Né? Se não era por Beelzebul, rei dos demônios, ou seja, aquele rei dos demônios que viviam lá no deserto. Mas aqui não, né? Ele vence até mesmo esse Satanás. Então, ele expulsa os demônios justamente pela força de Deus. Né? Pela força de Deus. Trazendo para a nossa vida espiritual, podemos dizer que nós que nos adentramos a essas águas batismais, escutamos essa voz que fala ao nosso ouvido, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Somos também revestidos desse Espírito Santo e que nós também vencemos as tentações de Satanás, né? Porque nós somos filhos de Deus, então podemos vencer as tentações de Satanás. Nós não somos consumidos por ele. Então aqui se tem, já, né, adianta um pouco mais, se tem o bloco do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 23, se tem Jesus que está na região da Galileia. Vocês se recordam, a região da Galileia, a região mais norte, né, do povo de Israel. Essa região norte do povo de Israel, chamada Galileia, é uma região que é muito mista entre judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios. A sua majoritariamente é judeu, com certeza, na região da Galileia, diferente da Decápole, que é mais gentios, né? Pessoas que não são judaicas.
Então você tem esses dois grupos que vivem na região da Galileia. Então, se tem já no capítulo 1, versículo 16 a 20, o chamado dos 4 primeiros. Né? Aqui eu destaco alguns 4 elementos desse chamado. Eu não vou ler o texto na íntegra, espero que vocês estejam acompanhando, né, com a Bíblia, e recomendo que façam a leitura, né, posteriormente, se ainda não fez, né, sobre o texto. Eu vou só mencionando os pontos mais essenciais. Pelo menos na minha visão, pode ter outros com toda certeza. Destaco o primeiro elemento que Jesus vê, né, Jesus viu. Né? Na Sagrada Escritura, quem vê é apenas Deus, né? Esse verbo ver, né, quem é o sujeito é apenas Deus. Por quê? Para o povo judeu, ver, né, ver propriamente dito, é ver a pessoa na sua integridade, né, ou seja, na sua inteireza, não apenas a aparência. Né? Se a gente se recorda da unção de Davi, né, por Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus fala claramente para Samuel, né? Vocês homens veem as aparências e eu vejo o coração. Então, quando se fala ver, propriamente dito, se vê o homem como um todo, né? Como um todo, não apenas a aparência. E nesse sentido, Marcos nos coloca nessa condição de ver como Jesus vê, né? Nos coloca nessa posição, né? De ver com o olhar de Jesus. Né? Tem essa relação da visão, né? Da visão. O segundo elemento, Jesus chama pescadores. Né? Pescadores. Se recordam, chamado de Pedro, André, seu irmão, e Tiago, com seu irmão João. Né? São os 4 pescadores que Jesus chama nesse momento. Curioso também esse elemento de pescadores. Né? Se a gente se recorda, a região da Galileia, lá em cima, se tem um mar da Galileia, em que a atividade é praticamente pesca, não há muito outros elementos. Há, sim, uma pecuária e uma agricultura, mas ainda é mínima, diferente da Decápole, que se tem uma maior atividade agrícola, né, propriamente dita. Então, se tem, chama pescadores. Aqui destaco alguns elementos. A pescar é uma arte que também há uma dependência, tanto do clima, né, como o vento, como do mar também, né? Não é sempre que eu quero pescar, eu vou pescar e vou, né, conquistar, pescar peixes, né? Então, tem uma série de fatores que eu dependo para fazer essa atividade. Então, aqui se tem um elemento também muito forte para os discípulos, né? Essa dependência. Ainda também sobre a questão do mar, né? Você tem uma universalidade, né? Quem pesca, quem vai, né, lança-se ao mar com um barco, não se tem uma rota específica. Então, se vai e vem por rotas diferentes, porque o mar nunca é o mesmo, né? Nunca se pode banhar ou entrar na mesma água, né, do rio, porque a correnteza é muito intensa. Então, as águas nunca são as mesmas, há sempre algo novo. Então, há um horizonte muito maior para se ver e nunca há uma rota estabelecida. Apesar de não ter essa rota, há essa dependência também do próprio mar e também da situação climática. Os discípulos estavam no mar, né, ou à beira da praia, né, e se está consertando as redes, né, os dois, a dupla de irmãos, né, está consertando as redes, então eles estavam dentro do mar, possivelmente, ao menos até a canela, digamos assim, até o joelho, né? E Jesus tira esses homens do mar. Então, Jesus é o primeiro a pescar esses homens, tem essa referência. Uma vez que Jesus pesca esses homens, tira esses homens do mar, agora ele faz desses homens pescadores de homens também. É essa a promessa que ele faz, principalmente a Pedro e André, né? Farei de vós pescadores de homens. Né? E nesse sentido, o texto ele menciona 2 vezes o termo irmão, né? Então, Pedro e André eram irmãos, né? Pedro e seu irmão André, e também Tiago e seu irmão João. Né? Então, você tem essas referências de irmãos. Aqui também já se nasce uma eclesiologia, né? Uma fraternidade, né? É uma eclesiologia fraterna, em que depois, no capítulo 4 do mesmo evangelho, nos versículos 31 a 35, Jesus vai fazer a pergunta aos seus discípulos, né? Quem são os meus irmãos? Né? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Né? Quem é minha irmã?
Aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe, né, e tudo mais. Então já começa uma eclesiologia fraterna. Depois disso, se tem propriamente dito a atividade divina, né, ou digamos de um grande profeta, que vamos ver um pouco mais à frente. Se tem aí nos versículos do capítulo 1, né, versículo 21 a 28, a cura de endemoniado. Depois tem a cura de sogra de Pedro, né? Jesus que opera diversas curas nessa região da Galileia, a cura de um leproso, né? E essa cura de um leproso, destaco um elemento que esse leproso é o primeiro a anunciar Jesus Cristo, né? Depois que ele é curado, ele sai falando de Jesus Cristo, não é os discípulos, né? Os discípulos nessa altura, só chamaram os 4 até agora, eles estão como espectadores, né, de Jesus, dessa atividade divina. E com certeza eles estão assustados, né, com tudo que está acontecendo. Depois se tem uma pausa para oração, no versículo 35 a 39, em que percebam essa dinâmica de Jesus. Ele faz várias curas, para a oração, sobe ao monte, normalmente, e se retira, né, se retira do povo, da multidão. Precisamos aprender isso também em nossa vida. Às vezes trabalhamos muito e não subimos ao monte para nos retirar com Deus. Então, trabalhar é importante, claro, né? Fazer, evangelizar, cumprir a nossa missão de cristão, com certeza, é muito importante. Mas isso também precisamos parar e também subir ao monte para rezar ao Pai. Tem essa dinâmica. E ainda se tem, depois, inúmeras outras curas. Em paralelo, se tem a cura da hemorraíza e da filha de Jairo, né? No capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Também se tem a cura de um outro endemoniado, no capítulo 5. Né? Então, nessa região da Galileia, Jesus opera inúmeras e diversas curas, né? Diversas curas mesmo. Destaco ainda no capítulo 2, já fazendo um salto, a cura do paralítico, né? Que fala um grande embate sobre o perdoar pecados. Né? Isso é um elemento também muito intenso, porque quem pode perdoar pecados é somente a Deus. Somente Deus pode perdoar os pecados. Ora, mas Jesus, ele, como recebe essa autoridade de Deus, ele transfere essa autoridade também aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Se a gente se recorda lá no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus dá esse poder aos seus discípulos. Né? Ele se coloca no meio dos discípulos e sopra sobre eles, né? E fala: recebei, né, o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Então, Jesus, que já está, digamos, a pleno vapor com a sua atividade divina, agora também perdoa pecados, né? Até mesmo porque ele é Deus. E se tem, então, esse grande assombro, né? esse susto daqueles que estão em volta de Jesus quando ele opera esse milagre do paralítico. Nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Então você tem esse assombro. Destaco ainda o elemento capítulo 2, versículo 27 e 28, sobre a questão do sábado, né, que também é um distintivo de Marcos. Nos outros evangelistas não fala sobre esses 2 versículos, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E se a gente se recorda, no Antigo Testamento, o sábado é o dia do descanso de Deus, em que todo judeu, ou todo bom judeu, trabalhava até na sexta-feira e no sábado não fazia nada, nenhuma atividade. Então, o sábado era consagrado a Deus para oração, somente a oração. Então, quando Jesus fala que ele é também Senhor do sábado, é meio ele dizer que ele também é Senhor da lei, né? Ele é Senhor da lei, ele está acima da lei. Né? Isso vamos ver depois no Evangelho de Mateus, que ele vai dizer que não veio mudar a lei, né? Mas ele veio dar pleno cumprimento à lei. Né? Então, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Depois, no capítulo 3, nos versículos 7 a 9, se tem a primeira missão dos discípulos. Isso é um elemento também muito importante para nós que somos nessa caminhada de discípulos de Cristo. Né? A primeira missão dada aos discípulos é permanecer com Ele, ficar com Jesus, estar com Ele. Né? Primeira missão. Mas não é apenas um ficar ou um estar sem nada, né? Digamos assim, de mãos vazias, né? Mas é um estar prontos para colaborar com a sua missão. Se a gente se recorda e pega o texto,
no versículo 9, aliás, no versículo 8, perdão, vocês estão comigo, mas a barca esteja a postas, né? Esteja à disposição. Então, tem essa relação. Nesse capítulo 3º ainda se tem a instituição dos 12, então já se tem alguns chamados nesse caminho, alguns que seguem, né? Para vocês perceberem, já no 3º capítulo, digamos assim, todo o colégio dos 12 já está formado praticamente. Nos outros evangelistas vai demorar um pouco mais essa formação, com exceção de João, que a gente vai ver um pouco depois. Então, no capítulo 3º ainda, versículo 13 a 19, se tem a escolha dos 12, né? Jesus ele sobe a montanha e escolhe os 12, né? Para ficar mais próximo de si. Destaco esse elemento da montanha. Se vocês se recordam no Antigo Testamento, Moisés sobe a montanha para falar com Deus. Então, se eu quero falar, estar mais perto de Deus, eu preciso subir a montanha. Então, a montanha é esse lugar privilegiado e que me coloca mais próximo de Deus. Então, quanto mais alto eu estou, mais próximo de Deus eu ficarei. Se vocês se recordam também, Gênesis, né, sobre a narrativa da Torre de Babel, que eles construíam uma torre para tentar alcançar o céu, né, alcançar o céu. Se vocês se recordam da abóbada celeste, justamente porque se eu ultrapassasse, né, chegasse ao mar celeste, eu chegaria ao templo divino, ao santuário de Deus, que está acima desse céu, né? Então, quanto mais alto, mais próximo de Deus. E quando eu falo, né, quando Jesus sobe a montanha e fala pela montanha, é Deus falando ao seu povo, né? Deus falando ao seu povo, porque quem fala da montanha é o próprio Deus, né? Recordem esse elemento de que Jesus é filho de Deus, né? É o que Marcos quer mostrar com o seu evangelho. O segundo elemento que eu destaco é que ele chama aquilo que ele quer, os que ele quer, né? Então ele é livre para escolher quem ele quer. Uma multidão que o segue, ele escolhe apenas 12 e escolhe aqueles que o queria. Depois ele constitui 12, né? O número também é muito significativo. Depois vamos ver esse elemento lá na frente, na multiplicação dos pães. Esse 12, se vocês se recordam, as 12 tribos de Judá, né? Desculpa, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Jacó, perdão, né? Judá era uma das tribos, né? Que é a descendência de Davi. Então eles adentram a terra prometida e todo todo o território de Israel é dividido em 12 tribos, né? Em 12 tribos de Israel, dos seus filhos, né? Então é dividido nesses pedaços e tudo mais. Então se tem essa divisão clara, essa divisão e essa relação de 12, né? Meio que Jesus pega um de cada tribo e constitui 12, né? O quarto, então ele já começa a descrever como se deve ser a missão desses 12, né? Então, primeira coisa, permanecer com ele, né? Ficar com ele. Depois, ele envia, né? Ele envia a pregar e a expulsar os demônios. E dá-lhes autoridade para isso. Esse termo autoridade é um termo muito rico, né? Do grego exousia, né? É tirar da sua própria essência e substância e dar ao outro, né? Se vocês se recordam, ou tem um elemento, né, tem interessante, se você quer dar uma autoridade, uma declaração para que alguém te represente, você vai até o cartório, registra, né, assina e tudo mais, e leva a carta, né? Então, se você tem uma carta, né, escrita, né, uma procuração, e você assinou embaixo, é dado a mim, por exemplo, eu, Lenilson, dou autoridade a João para que ele me represente diante de tal coisa, né? Então, e eu assino embaixo, eu dou autoridade ao João, né, personagem fictício, a João para que ele fale em meu nome. Então, todas as decisões que João toma, né, naquela ocasião, ele fala em meu nome, né, justamente em meu nome. Por isso que eu dou uma autoridade, uma declaração dessa, para quem eu conheço e para quem me conhece, né? Não dou para qualquer um, né? Porque ele precisa falar aquilo que eu quero e aquilo que eu penso. Então, por isso que ele dá autoridade aos seus discípulos e apóstolos, e por isso que ele chama aqueles que ele queria, né? E nesse sentido também, se a gente se recorda,
quem dá essa autoridade ao filho é o próprio pai, porque participa dessa mesma substância do pai, né? E agora quem dá testemunho também é o próprio filho, né? Tem essa relação. Também se tem ainda a mudança nessa Constituição dos 12, a mudança dos nomes, né, que também é um elemento muito curioso, de Simão, né, Pedro, né, Simão passa a chamar Pedro, e também a explicação do nome dos filhos de Zebedeu, né, dos filhos do trovão, que possivelmente tem uma voz forte, né, uma voz bem estarrecedora, né, bem que causa medo às vezes, né? E também talvez a força, a potência, né, que o ímpeto, né, que causa o próprio trovão. Depois se tem no capítulo 4 uma imensa sessão, né, uma imensa sessão sobre a questão das sementes de parábolas e de, né, narrativas históricas sobre semente e o semeador, né? E se a gente se recorda, nessa região da Galileia, apesar de ter a atividade pecuária muito forte, também se tem ali mais na parte central da região uma grande atividade de agricultura, né, principalmente de sementes como trigo, por exemplo, né? Não que tivesse outras atividades, mas tinha um grande elemento, a questão dos grãos e principalmente, né, trigo. Então, do capítulo 4, versículo 21 a 34, fundamentalmente se tem essas parábolas sobre a semente semeador, né? Nesse ambiente de justamente pescaria. Depois tem um outro elemento no capítulo 4 sobre a tempestade acalmada que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou pular para o capítulo 6 e vou falar sobre a multiplicação dos pães. Se tem no Evangelho de Marcos duas multiplicações dos pães. A primeira acontece no capítulo 6, versículo 30 a 44, e a segunda multiplicação dos pães no capítulo 8, versículo 1 ao 10º. Vamos trabalhar essas duas multiplicações conjuntas, porque estruturalmente obedecem à mesma lógica, né, de pensamento. Apesar de que se tem algumas diferenças, mas fundamentalmente é praticamente a mesma narrativa, digamos assim. Alguns elementos desentoam, mas é basicamente a mesma narrativa. Nesse capítulo 6, então, se tem um ambiente, né, na Galileia ainda, nessa região, em que majoritariamente era judeu, a população judaica, e se tem uma quantidade junto com Jesus de 4.000 homens, né? Já no capítulo 8, na segunda multiplicação dos pães, se dá na Decápole, que é a região a oriente do Rio Jordão, que tem a sua majoritária população gentílica, né? Ou seja, daqueles não-judeus, e que se tinha 5.000 homens, segundo a própria narrativa. Então, no capítulo 6 é uma multiplicação ao povo judeu, e no capítulo 8 a multiplicação para o povo gentil, né, digamos assim. No capítulo 6, então, sobre os judeus, se tem Jesus que vê e tem misericórdia, sente compaixão daquele povo que o acompanha, está cansado, com fome, e percebe-se como ovelha sem pastor. Então, um elemento que distingue do próprio gentil, que Jesus vai sentir compaixão também daquele povo, mas só percebe o cansaço e a fome, e não vê ovelha sem pastor. Não tem, pelo menos, a narrativa. O segundo elemento é que no capítulo 6, com os judeus, Jesus coloca a responsabilidade de dar de comer aos discípulos. Ele vai fazer a afirmação, né? Dá vós mesmos de comer. Então tem isso. No capítulo 8, Jesus já isenta os próprios discípulos dessa responsabilidade de dar de comer. No capítulo 6 se tem 5 pães e 2 peixes, e no capítulo 8 só tem os 7 pães, não há peixes na multiplicação. No capítulo 6 recolhe-se 12 cestos, né, cheios, e no capítulo 8 se tem apenas 7 cestos. Sobre essa diferença de números, recomendo, né, os 12 cestos na tradição judaica recordam os 12 apóstolos, que recordam as 12 tribos de Judá. Desculpa, as 12 tribos de Israel, de Jacó, né? Então você tem essas 12, essa referência sempre a 12, né? A 12. E diferente da Decápole, no capítulo 8,
que se tem os 7 cestos. Se a gente observa Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, se tem a eleição de 7 diáconos de origem grega, ou seja, de origem gentílica. Então, 7 cestos recolhidos pelos próprios diáconos. Podemos dizer essa analogia. Percebe-se, então, que nessas duas narrativas você tem um elemento muito que perpassa, que é a multiplicação do pão, praticamente, né? Se um tinha peixe ou não tinha, não vem ao caso, né? Até mesmo porque vocês recordam, na Decápole se tinha, apesar de ter a cultura, né? Digamos assim, a atividade agrícola, também se tinha a pesca. Já na Decápole, majoritariamente, era a agricultura, né? Se tinha pouca pesca, a não ser em uma região litorânea ao Mar da Galileia, mas era pouquíssimo, né? Poucas cidades que se tinham. A maioria é mais deserto adentro, né? Então, tem também essa diferença de ambiente. Por ser um grande profeta, desde a tradição judaica, né, se precisava ensinar com autoridade, né, que Jesus já estava ensinando com autoridade, ver os pecados, recordam Jesus que perdoa os pecados também, operar milagres, Jesus operou até aqui, né, capítulo 8, inúmeros milagres, e ainda multiplicar os pães, multiplicar a comida ou pão propriamente dito. Se vocês recordam em Elias, né, Elias, no capítulo 1, no primeiro livro primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16, em que Elias, o profeta Elias, que para a tradição judaica é o grande profeta, que multiplica a farinha da viúva de Sarepta, né? Sarepta. Depois vocês podem recorrer ao texto na íntegra, né? E depois ressuscita seu filho, né? O filho da viúva que morre devido a uma doença. Então você tem essa relação do grande profeta. Mas Marcos quer mostrar o quê? Que Jesus não é um grande profeta, que Jesus é filho de Deus. E para isso, no capítulo 4, eu retomo, né, alguns elementos sobre a tempestade acalmada, né? Ou seja, Deus que cria tudo, se a gente recorda Gênesis capítulo 1 e 2, né? Deus cria tudo, toda a natureza foi criada por Deus, e agora até mesmo um homem, Jesus, é capaz de mandar na natureza, e a natureza obedece, né? Então já é um elemento distintivo, né? Um elemento distintivo de um grande profeta, que até então não se teve. Se teve, né, o episódio em que o sol para, em Josué, mas só o sol parou, né? Não se teve tanto, mas por força de Deus, né? Por força de Deus. E depois se tem, no capítulo 6, no final, né, e sequencialmente, a multiplicação dos pães, a Jesus que caminha sobre as águas. Vocês recordam a abóbada celeste? Quem caminha sobre as águas é apenas Deus, porque ele mora, o seu santuário está sobre as águas. Então, só ele que é capaz de andar sobre as águas. Então, se tem essa relação. Do capítulo 7, versículo 24, até o capítulo 9, versículo 1, se tem Jesus fora da Galileia. Então, possivelmente, ele caminha na Decápole, né? Na Decápole, que é a sua grande maioria vindoura, né, oriunda dos gentios, de origem helênica, né, de origem grega, principalmente. Teria possivelmente comunidades romanas, com certeza, mas ainda em menor número nessa época. Então se tem abre esse bloco, né, com a cura da filha da mulher, né, sírio-fenícia, que já se tem, né, um elemento também muito forte, em que esse diálogo, embate da mulher com o próprio Jesus, em que a mulher no final responde, né, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Então, uma vez que a mesa era servida aos filhos, ou seja, aos judeus, os não-judeus, os gentios, comiam, digamos, né, uma analogia, né, uma metáfora, que comia debaixo das mesas, né, aquilo que caía debaixo das mesas. Jesus mostra que e na sequência se tem uma cura, né, de um mudo, né, e se tem
já a multiplicação dos pães nessa região, né? Então Jesus percebe e mostra, tem compaixão e eleva a dignidade desse povo provindo do helenismo, provindo, né, dos gentios, dessa cultura gentílica, dos gregos principalmente, e que eleva a dignidade de sentar-se à mesa, porque os diáconos servem à mesa, né, servem à mesa. Então eles comem da mesa, né? Então esses mesmos que uma vez que aderem, pensando numa comunidade, né, comunidade cristã já formada no Evangelho, essa vindo do paganismo, né, são batizados esse povo, né, e se torna filho de Deus como qualquer outro, né, até mesmo judeus. Então você tem essa mesma dignidade. Né? Então mesmo os gentios têm a dignidade de comer da mesa, né, da mesa. E depois você tem, né, esse éfata, né, que é a abertura dos ouvidos e da língua de um mudo gago, de um surdo gago, desculpa, né? E depois tem a multiplicação dos pães, que já mencionamos. Depois, na sequência, você tem o capítulo 8º ainda, né, versículos 22 e 27, justamente a cegueira curada em 2 etapas, né, em que a primeira vez o cego vê as pessoas como árvore, e depois é curado novamente e vê tudo na sua perfeição. Você tem o primeiro anúncio, a profissão de fé de Pedro. Percebam que a primeira profissão de fé de Pedro, né, se tem um grande embate, né? É o que dizem o povo que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou. Então, parte de uma pessoalidade, então esse embate do que a comunidade pensa e o que vocês pensam de mim, né? E mais ainda pessoal, né? O que você pensa de mim? O que você pensa de mim? E é a primeira profissão de fé de Pedro, né, nesse sentido. E numa terra gentílica, fundamentalmente gentílica, né? Fora da Galileia, fora da região da Judéia, né? Que é onde fica Jerusalém, o templo, fora da Samaria, que tem alguns outros elementos, mas justamente numa terra em que majoritariamente a população é gentílica, vinda do helenismo. Então se tem esse grande contraponto para mostrar a dignidade até mesmo dos gentios. O primeiro anúncio da paixão, lembrando que em Marcos se tem 3 anúncios, né, da paixão. O primeiro acontece justamente nesse contexto, né, fora da Galileia, possivelmente na Decápole, possivelmente. E aqui se tem uma grande humilhação aos próprios judeus, né? O povo que está fora do judaísmo, digamos, os gentios, os não-judeus, que são os primeiros a acolherem e se converterem ao próprio cristianismo, né? A fé em Jesus Cristo. Depois se tem no capítulo 8, versículo 34 a 38, justamente essa condição de seguimento de Jesus Cristo, né? Destaco 5 elementos desse narrativo que para nós é fundamental. A primeira coisa é se alguém quiser me seguir, ou seja, a liberdade do discípulo, né? A liberdade é a vontade do discípulo. Não é uma obrigação seguir Jesus, né? Se alguém quiser me seguir. Vir após mim, aliás, né? Vir após mim, ou seja, andar atrás de mim, nunca andar à minha frente, né? Quem anda à frente é somente o mestre, né? Então, vir após mim, né? Ir para trás de mim, né? Negue-se a si mesmo, é o termo, né? Apostasia, né? Negar, que é o mesmo verbo utilizado para referir-se a Judas, né? E também a Pedro nas suas negações, que vamos trabalhar um pouco mais à frente. Para que se negar a si mesmo, é preciso esvaziar-se de si mesmo para conseguir alcançar esse seguimento de Jesus Cristo. Porque quando a pessoa está cheia de si, ela segue a si mesma e não segue a Jesus Cristo. Até, né, chegamos à perfeição desse segmento em Gálatas 2, no 19, né? Não sou eu que vivo, né? É Cristo que vive em mim. Então, esse esvaziar-se completamente para que Cristo possa viver em mim. O quarto elemento, tome sua cruz. Às vezes temos a impressão ou uma certa
uma mentalidade de uma cruz como símbolo de sofrimento e morte, né? Também teve essa referência ao sofrimento e à morte de Jesus com toda certeza. Mas tomar a cruz é tomar a própria vida, né? Tomar a própria vida, não no sentido pejorativo, porque pela cruz também fomos salvos e ganhamos a vida. Então, tomar a cruz, tomar a vida, né? Ser senhor de si, nessa liberdade de discípulo, para poder seguir Jesus, né? Então, siga-me, né? Então, não é andar sozinho, é andar com Jesus, né? Jesus que anda conosco, né? Esse é o quinto elemento, né? É Jesus que anda ombro a ombro com os seus discípulos. Então, é preciso ter liberdade e vontade para seguir Jesus. É preciso ir para trás de Jesus, não andar à frente, negar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, tomar a sua própria vida e colocar ombro a ombro com Jesus. Dito isso, no capítulo 9 se tem o versículo 2 a 8, a transfiguração de Jesus. Né? Destaco também um elemento, uma narrativa muito bela, a qual destaco 5 elementos fundamentais. Né? Nessa narrativa, então, da transfiguração, Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir em um lugar isolado, numa montanha, em que foi, a tradição nos trouxe que foi o Monte Tabor, que fica na região da Galileia. Então Jesus já retoma a sua caminhada na Galileia e chama Pedro, Tiago e João. 3 testemunhos justamente para consolidar o processo, digamos assim, para consolidar, aquilo que Jesus vai mostrar aos seus discípulos. Né? Ou seja, se a gente se recorda lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, para se consolidar e efetivar um processo judaico, é preciso que tenha ao mínimo 2 testemunhas. E essas testemunhas não se contradigam. Um julgamento claro disso é de Daniel com o caso de Susana, no livro de Daniel, que com uma frequência aparece na liturgia para nós. Depois vamos ver esse processo com Jesus no Sinédrio, que vai ser um pouco problemático também. Então Jesus chama 3 discípulos justamente para que consolide a sua visão, a sua realeza, a sua divindade, principalmente. Nessa visão, nessa transfiguração, se tem de um lado Elias, tivemos a ocasião de mencionar ainda há pouco, o dos grandes profetas, então representando o profeta, o profetismo, e Moisés do outro lado, que representa a Torá. Então, os profetas e a lei, um do lado do outro, e no centro Jesus Cristo, ou seja, o elo de ligação das duas realidades. Diferente do batismo, então, que Jesus escuta, ele vê e escuta aquela voz que vem ao seu interior, agora a voz fala aos seus discípulos, a todos. Este é meu filho bem amado, escutai-o. Este é meu filho bem amado, escutai-o. Aqui destaco 2 elementos desse escutai-o, do Shema Israel, de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Escuta Israel, o Senhor é único, o teu Deus, Shema Israel, Adonai Elohenu. Então você tem esse escuta Israel. Então, escuta, povo de Deus, O Senhor é o único Deus. E também o elemento do filho bem amado, esse filho bem amado aparece no sacrifício de Isaac, no capítulo 22 de Gênesis. É o meu filho bem amado. É uma narrativa, uma perícope, capítulo 22 de Gênesis, muito emblemática até nos dias de hoje, porque textualmente falando, dessa narrativa, Isaac faz a pergunta ao seu pai Abraão, aonde está o cordeiro, E Abraão não tem resposta. Não tem resposta para essa pergunta. Resposta essa que vai ser falada somente lá em Jesus Cristo, Este é meu filho bem amado, Este é meu filho bem amado. Porque é o sacrifício que Deus pede a Abraão, Pegue o teu filho, e sacrifique-o, E depois o último elemento que menciono é fazer a tenda, se a gente se recorda em Êxodo 40, capítulo 40, Moisés que constrói a tenda da reunião,
e a glória de Deus habita a tenda. Então, a glória de Deus que habita a tenda. Jesus é a própria tenda. Se a gente se recorda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está lá, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Se a gente começa, né, o prólogo de João, no princípio era o verbo era Deus e o verbo era o Deus. Né? O verbo estava com Deus e o verbo era o Deus. E, nos últimos tempos, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse termo habitar, Shekinah, né, tem até uma música bonita sobre esse termo, é montar a sua tenda, é montar a tenda literalmente. Né? A gente pegar o termo, né, o campo semântico dele. Então, Jesus que monta a sua tenda. Então, Jesus que é a tenda da reunião. Né? Então, Pedro que no seu ímpeto fala, Senhor, né, façamos 3 tendas, né? Não, mas a tenda já está montada. Então, a glória de Deus já habita em Jesus Cristo. Recordam? O objetivo de Marcos é mostrar que Jesus é Filho de Deus. Né? Então, a tenda da reunião agora é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Nesse contexto, então, se tem os 3 discípulos que estão com Jesus no Monte Tabor, nessa transfiguração, e os demais 9 discípulos estão fazendo as suas missões. Só que esse outro grupo ele não consegue expulsar o espírito nem curar o epiléptico. Né? Então, tem esse grande embate no capítulo 9, versículo 14 a 29, e esse pai gentílico professa a fé e também, ao mesmo tempo, a sua incredulidade. E os discípulos ficam meio pesarosos porque não conseguiram, né, fazer essa cura. E nesse contexto da incredulidade professada do pai e também dos discípulos, dessa, digamos, sua frustração, né, diante da incapacidade de curá-lo e expulsar o demônio, Jesus faz o segundo anúncio da paixão, no capítulo 9, versículo 30 e 32. E os discípulos, vai dizer a narrativa, ficam com medo de interrogá-lo, porque eles já se frustraram, né, se decepcionaram de não ter dado conta de fazer o que fez, de toda a autoridade que Jesus deu a eles para fazer, eles não conseguem. Então, essa falta, né, essa incredulidade também da parte dos discípulos, que agora se torna em medo de perguntar o que está acontecendo e como vai se dar tudo isso. Nesse mesmo contexto, nos versículos 33 a 37 do capítulo 9, se tem a grande questão, né, de quem é o maior. Né? De quem é o maior. E na ocasião, Jesus coloca a criança entre eles e diz, né, né, quem se faz pequeno é o maior. Perceba que Jesus e depois, né, os evangelistas, principalmente Mateus e Lucas, né, sobre as tentações de Jesus, do demônio, de Satanás, que tenta Jesus no deserto, vai falar sobre esse poder, né, esse desejo essa ambição humana, né, de querer as coisas, de poder e tudo mais, né? E o desejo da santidade é legítimo, né? Mas como servos, né? Não podemos esquecer isso, né? Quem serve os mais pequenos, né? Se queremos ser o maior, precisamos ser o último, né? Se quisermos ser o primeiro, precisamos começar pelo último, né? E como servos, né? Como servos. E é bonito perceber na narrativa que Jesus ele não condena a própria ambição humana, mas ele pega essa ambição humana e diviniza essa ambição. Somos ambiciosos por poder, então, natureza nossa, né, tentação nossa, querer poder, querer muita coisa para si. Então, que eu pego essa ambição humana e coloque a serviço de Deus. Ou seja, que eu coloque a serviço e a busca da santidade. E o primeiro passo é ser servo. Né? É ser servo. Começar, né, digamos, com os mais pequenos, com os pequeninos. Então, depois você tem um grande discurso, né, no capítulo, ainda no capítulo 10º, final do capítulo 9, começo do capítulo, e o capítulo 10º, no geral, sobre algumas funcionalidades da própria comunidade. Né? Você tem aí no primeiro ponto, né, como usar o nome de Jesus, né? Aqueles que usam o nome de Jesus não está contra Jesus, mas a favor de Jesus. Capítulo 9, versículo 38 a 41.
não escandalizar os pequeninos, né? Não escandalizar os pequeninos, nos versículos 42 a 50 do mesmo capítulo, sobre o divórcio, né? Que é também um tema muito intenso e problemático nessa ocasião, capítulo 10, versículo 1 a 12. Não me adentro muito a esse tema, porque teria que ter um tempo mais específico para essa formação, né, sobre o divórcio na Sagrada Escritura, porque é um texto muito complexo, teria que ver nuance por nuance, né? E também encerra esse bloco, né, do capítulo 10, versículo 13 a 16, sobre a acolher as crianças, né? Se as crianças eram contadas como os animais, não tinha voz nem vez na comunidade judaica, né, dessa tradição judaica. E aqui Jesus mostra um novo olhar, né, que as crianças também precisam ser acolhidas, né, na própria comunidade. Percebam que nesse contexto, no todo, como um evangelho no todo, existem 4 personagens que são chamados personagens secundários, mas que traz para nós grandes ensinamentos, para nós que queremos ser discípulos e para os discípulos da época da sua comunidade, né? Que o primeiro foi o cego de Betsaida, né? Aquele cego que foi curado duas vezes, né? A primeira vez ele vê as pessoas como árvore, e a segunda vez já vê as pessoas na sua natureza, né? Na sua naturalidade normal, né? Depois o pai do menino epiléptico, que mencionamos há pouco, e que professa a sua falta de fé, né? A sua fé, e ao mesmo tempo que pede para que Jesus auxilie ele na sua incredulidade. E agora o homem rico, né? Que começa aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que é uma preparação, que depois vai se ter aquele pedido dos filhos de Zebedeu, que um senta à direita e outro à esquerda, e depois se prepara para o cego Bartimeu, na entrada de Jericó, aliás, na saída de Jericó, né? Então se tem essa relação. Sobre o homem rico, menciona alguns elementos, né? O perigo, né? O homem rico chega para Jesus e pergunta, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, olha, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometes adultério, não cobices, não levantes falso testemunho, não desfraude ninguém, né? Honra teu pai e tua mãe, etc. Jesus então faz apanha as 2 tábuas da lei. A primeira sobre Deus, né? A segunda sobre o próximo, em síntese, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus toma principalmente a segunda tábua, né? Como ele vai dizer, não cometas adultérios, não mate, ou seja, tudo relacionado ao próximo, basicamente, né? E só que esse homem rico vai falar, olha, tudo isso eu já faço, né? Tudo isso eu já faço. E Jesus fala, né, coloca uma outra questão, né? Te falta apenas uma coisa, né? Vende tudo o que tens e me siga. Ou seja, retome a primeira tábua. Percebe-se que a segunda tábua começa a apresentar falhas se não está ligada à primeira. Então, é preciso cumprir todos os 10 mandamentos? Sim, com toda certeza. Mas eu preciso começar pelo primeiro, né? Pelos primeiros, ou seja, pela primeira tábua. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vender tudo e seguir Jesus. Vender tudo, né? Tudo que tem. Às vezes pensamos em riqueza apenas casa, carro e tudo mais, né? Mas até mesmo, né, a próprio, né, negar-se a si mesmo, né? Uma das condições para seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, né? Então se tem essa relação. Percebo que na própria narrativa se tem uma passagem, né, de uma crença, ele cumpre a lei plenamente, a crença na lei, a fé na lei, para o discipulado, para o seguimento, digamos assim, né, para a sequela Cristo, né? Ser crente não significa seguir Jesus, não significa isso. É do mesmo modo que seguir Jesus não quer dizer que a gente tenha fé nele, são 2 coisas meio que autônomas, que não podem ser independentes.
não podem ter essa independência de uma da outra. Porque se eu creio em Jesus, ao menos eu precisaria, ou né, a perfeição é que eu siga a ele. Então tem essas duas relações. Uma pergunta que esse homem faz, os discípulos não fizeram ainda, né? O que farei para herdar a vida eterna? Né? Ou seja, a prática da segunda lei, a prática da segunda tábua, né? Ela apresenta falha, porque ainda falta uma coisa, né? Começa pela denominação de bom, né? Só Deus é bom, né? Só um é bom, né? Só um é Deus, né? Então, só uma coisa lhe falta, né? Então, ele pede, ele evoca, ele faz com que esse homem rico volte à primeira tábua. Né? Vende tudo, né? Vende tudo. Né? Se a gente recorda, Êxodo 26, né? Amar a Deus, né? Amar a Deus. Porque eu ajo, vai dizer, né? O Êxodo 6, Êxodo capítulo 20, versículo 6, né? Ajo com amor até a 1000ª geração, né? Para com aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, tem essa relação do amor e guardar os mandamentos. Me segue, né? Esse seguir não significa andar sozinho, né? Que Jesus vai acompanhar esse homem, né? Vai acompanhar esse homem no caminho. Então, quem ama, né? Quem ama, confia no amado. Há uma confiança, né? Não há reservas, não existe medo no amor. Então, vai dizer a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, né? Não existe temor no amor, né? Se há temor é porque não chegou na plenitude do amor. Então, é preciso deslocar-se, né? É preciso passar desse crer para o seguimento, né? E digamos assim, meramente a lei para o cumprimento da lei. Coloco uma frase de Dom Dominique Hu, né, sobre essa passagem, né? Ser cristão não é fácil, nem difícil, é divino. Então, e nesse sentido já prepara, digamos assim, o caminho para o cego Bartimeu, que lança o seu manto, o único bem que tinha, para seguir Jesus. Então, ele passa de uma fé estática para um seguimento também. Nesse contexto ainda, após o homem rico, se tem o terceiro anúncio da paixão, no capítulo 10, versículo 32 a 34, que Marcos retoma a profecia do servo sofredor de Isaías, capítulo 53, versículo 10, seguintes, né? E depois se tem a problemática dos filhos de Zebedeus, né? Sobre quem deveria sentar à direita e à esquerda, né? E depois sobre os chefes das nações, né? Que Jesus vai dizer, olha, se quer ser chefe, se quer ter, digamos assim, honrarias, primeiro começa a servir. E servir é dar a vida ao outro. É morrer, é sofrer pelo outro. Não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Aí, nesse sentido, já começa a preparação para o cego Bartimeu. E destaco alguns elementos, né? No capítulo 10, versículos 46 e 52. O próprio nome Bartimeu, né, se tem é judeu, né, hebraico, origem hebraica. E se vocês recordam, esse termo Bar, né, Bar, significa filho de. Então, é Bartimeu, filho de Timeu, né, filho de Timeu. Se vocês recordam ainda, Bar-Rabás, né, Bar-Abá, filho do pai, né. Se a gente quiser chamar Jesus Bar José, né? Bar Joseph, né? Yosef. Né? Então, Jesus, filho de José. Então, Jesus Bar Miriam, né? Jesus, filho de Maria. Então, esse Bar significa filho de. Ora, se Bartimeu, filho de Timeu, esse cego, ele tem uma família. Então, ele é filho de Timeu. Mas a narrativa vai dizer que ele era um cego e mendigo. Ou seja, ele não fala sobre a família dele, né? Ele era pedinte, né? Possivelmente foi abandonado pela própria família. Não se sabe a origem dele. Jesus repete ao cego Bartimeu a pergunta que ele faz aos filhos de Zebedeu. Que queres que eu vos faça? Que queres que eu vos faça?
E o cego vai dizer Rabone, né? Mestre, né? Ou seja, o Senhor vai à frente e eu vou te seguir, né? Mestre, né? Mestre. O discípulo está aqui para aprender, né? Para aprender do mestre. Rabone, né? Mestre. Percebe então que já se tem uma grande tensão entre a fé, o crer e o seguir, né? A fé e o seguimento nesse sentido. Por quê? Jesus vai encerrar o seu diálogo com esse cego que deixou tudo para trás, todo o seu manto, todo o seu conforto. E Jesus vai dizer, né, vai, a tua fé te salvou. Né, vai, né? Ou seja, vai, um imperativo, né? Vai para trás de mim. Né? Quem quiser vir após mim, né, vai atrás de mim e me segue. Né? A tua fé te salvou. Né? A tua fé. Qual fé? Né? Ele professa, esse cego, Bartimeu, ele vai exclamar, né? Jesus, filho de Davi, né? Tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se a gente se recorda o início do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 1, versículo 1, vai dizer origem de Jesus Cristo, filho de Davi. Né? Parece que esse cego escutou, né, ou leu o próprio Evangelho de Mateus, né? Desculpa o trocadilho, né? Mas ele professa essa fé. Ele professa essa fé. Então, e agora o cego ele sai em seguimento ao próprio Jesus. Sai em seguimento a Jesus Cristo. Então, se tem essa tensão e ao mesmo tempo essa passagem de uma fé estática para uma fé de seguimento, né? De que coloca-se a segui-lo. Depois se tem, no capítulo 11, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Se vocês recordam, no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 33, o rei Davi entra em Jerusalém como rei de Jerusalém, né, de Israel, montado no jumento e vai até o templo. Né? Então é a mesma referência que se tem de Jesus Cristo, filho de Davi, né, da descendência de Davi. Depois você tem uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, de que o filho messiânico de Deus virá montado numa jumenta, filho de uma jumenta, que é a própria narrativa de Marcos, vai dizer, né? Vai e procure um jumentinho, né, filho de uma jumenta. Então vai colocar essa descrição propriamente dita, recordando a profecia de Zacarias. Depois, essa mesma narrativa vai recordar o Salmo 118, né? Versículos 25 e 26, né? Bendito que nos vem em nome do Senhor. Então, a entrada real de Jesus em Jerusalém, que começa a gerar seus frutos. Depois, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, se tem também a profecia de que a casa, a realeza e o trono de Davi subsistirão para a eternidade. Né? Então, subsistirão para sempre. Então, você tem essa relação. Você tem ainda nesse capítulo 11 um grande problema sobre a discussão, né, propriamente dito, sobre a ressurreição dos mortos, porque se tem dois grupos de judeus, né, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os saduceus não. Então se começa uma grande discussão, porque Jesus fala que vai ressuscitar dos mortos. Então, e aí como que vai se dar isso e tudo mais? Essa grande discussão. Um exemplo claro disso se tem em Atos 23, capítulo 23, né, versículos 6 e 8, em que Paulo é preso e diante do Sinédrio se tem dois grupos, os fariseus e os saduceus. E Paulo vai, em sua defesa, vai dizer, olha, eu vim preso porque eu acredito na ressurreição e estava anunciando isso. Então, não sei por que eu estou aqui, porque eu sou fariseu, fui educado aos pés de Gamaliel, que é um fariseu, mestre da lei, e me mandaram para cá. Né? Então, não sei por quê. E nesse sentido se tem esse grande embate entre os fariseus e os saduceus, e Jesus se coloca nesse diálogo para explicar e explicitar um pouco mais sobre a ressurreição, que vai ser um grande embate aí no Novo Testamento. Depois, no capítulo 12, nos versículos 28 a 40, é um grande bloco de diálogo com os escribas e principalmente o debate sobre a lei, né?
porque aqui já começa uma leitura midrástica, né? A leitura do Antigo Testamento, para comprovar essa realeza de Jesus e também a sua missão aqui na Terra. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos, então, se tem esse grande discurso escatológico sobre a destruição de Jerusalém, do seu templo, e por isso que é um elemento importante para a datação do Evangelho, né? Da sua escrita. Então, possivelmente foi escrito antes do ano 70, que no ano 70 há a destruição do templo de Jerusalém, né? E aqui se fala justamente sobre essa destruição, ou ao menos essa menção escatológica, né? Do fim do templo. Dos capítulos 14 ao capítulo 16 se tem já esse bloco da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E que nós vamos agora nos detalhar um pouco mais. Capítulo 14, versículo 1 a 9, se tem esse grande prefácio, essa preparação, né? Destaco essa unção de Betânia, em que é um prelúdio da unção do seu corpo, né? No seu corpo morto, né? Mas recordo ainda Levítico 17, naquele processo de purificação do povo judaico, né? Do povo judeu, que eram os 3, né, elementos: o incenso, a aspersão do sangue, e o terceiro elemento, o bode expiatório. Jesus começa, digamos, não nessa ordem, né? Ele é expulso para o deserto, e é lá tentado pelo demônio e por Satanás, né? E é o rito, né, do bode expiatório, como podemos traduzir assim. Depois aqui na unção em Betânia, se tem esse prelúdio à queima do incenso, né, que uma vez que se joga o perfume caríssimo, né, dessa mulher, sobe aquele aroma, né, cheiro mesmo muito forte, que prelude, né, também a sua unção no seu corpo morto, mas também essa queima do incenso de purificação. E depois, o terceiro momento de purificação completa é justamente a aspersão do seu sangue, né, na cruz, né, o derramamento, né? Não houve, né, aspersão propriamente dita, mas o derramamento do seu sangue na cruz, né? Então também há esse outro elemento. O capítulo 14, né, versículo 12 e 21, você tem os preparativos para a ceia pascal, e se tem aqui também o anúncio da traição, né? E todos os discípulos que estavam ali, próximo a Jesus, vai começar a questionar-se a si mesmo, né? Serei eu, Senhor, né? Ou seja, a sua consciência vai começar a cobrar de si, né? Serei eu, Senhor, né? Serei eu. Depois do capítulo 14, versículo 22 a 25, se tem a instituição da Eucaristia, que eu não vou me detalhar muito na narrativa, porque o texto, né, nós já o conhecemos tal como é. Só menciono que Eucaristia vem grego, né, um termo grego, que significa, termo grego, né, Eucaristoi, que se a gente pegar de uma língua bem popular, seria o nosso muito obrigado, né? Ou seja, seria uma ação de graças, né? Então, a Eucaristia seria esse nosso celebrar a Eucaristia para nós cristãos, deveria ao menos ser esse nosso muito obrigado a Deus, né? Muito obrigado a Deus, agradecendo a Ele desde a nossa criação, desde a criação do mundo, até a redenção e até, né, a vida eterna que nos foi dada por meio de seu Filho. Então, essa é a nossa grande ação de graças a Deus, né? Ou o nosso muito obrigado. E nesse sentido se tem duas tradições, né, que chegou até ao Evangelho, mas também todo o Novo Testamento, que é uma tradição provinda de Antioquia, que vai utilizar os termos, né, do cálice da nova aliança, que vai citar lá em 1 Coríntios 11, Lucas, em 22, então Paulo e Lucas, que retoma o texto de Jeremias 31, versículo 31 seguintes. Então tem essa relação. Aqui se tem uma tradição de Jerusalém, que Marcos e Mateus vão utilizar, né? Mateus 26, versículo 26, e aqui Marcos 14, 22, que vai falar sobre o sangue da aliança, né? O sangue da aliança, que vai remontar ao processo de Êxodo 24, né? Que é a Páscoa judaica. Fundamentalmente, né? O relato é um pouco anterior,
capítulo 14, capítulo 15 é o grande poema, né? Então, ali, mais ou menos. No 24 vai ser a descrição melhor sobre a Páscoa, né? Então, vai ser o sangue da aliança que Deus faz com o povo, né? Então, se tem essas menções de Êxodo 24 e Jeremias 31, nessas duas tradições. Depois se tem, na sequência narrativa, o prelúdio da dispersão dos discípulos e também da negação, né? Na negação de Pedro. E Pedro vai dizer, né, mesmo que tivesse de morrer contigo, né, não te negarei jamais, né? Ou seja, apostasia total, não faria isso, né? Então, Pedro já se tem essas questões. No Getsemane, o texto tal como já por si mesmo é explicativo, né? Jesus que está nesse jardim com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, recordando também do próprio processo, né? E que ele é preso nesse lugar. Então, ali já começa o seu processo diante do Sinédrio, né? E por isso as 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Pedro que acompanha mais de longe, né, esse processo no Sinédrio, e onde acontece a negação. Os outros, de fato, se dispersam. Né, se dispersam. Então você tem a prisão de Jesus e o processo no Sinédrio. Se vocês recordam, né, que eu mencionei anteriormente, na transfiguração principalmente, que para o processo judaico religioso ir para frente precisa ter ao mínimo 2 testemunhas e que elas não se contradigam. A narrativa aqui de Marcos e também dos demais vão dizer que as testemunhas não eram consistentes. O testemunho deles eram infiéis, né? Eram comprados pelos sumos sacerdotes da época. Então, os judeus, os que compunham o Sinédrio, não poderiam condenar Jesus. Não poderiam condenar Jesus. Porque eles eram fiéis, seguidores e cumpridores da lei. Eles eram fiéis a isso. Então, o que eles fazem? Levam até Pilatos e o acusam Jesus de um crime político, digamos assim, né? De fazer arruaça e falar que é rei dos judeus. Mas só existe um rei, César, né? Então, o governador daquela época era Pilatos, e eles vão levar Jesus a Pilatos com essa acusação de que Jesus queria ser rei, né? Então, é um crime político. É um crime político e não necessariamente religioso, como eles queriam condená-lo de blasfema. E isso em João vai acontecer com muita frequência. Jesus que tem que fugir escondido, porque eles queriam apedrejá-lo, né? Por falar que era Deus, né? Então você tem esses elementos, né? Como, né, as testemunhas não eram consistentes, então levou-se a Pilatos. E Pilatos faz essa pergunta, né? És tu rei dos judeus, né? E o próprio Jesus vai dizer, tu dizes isso, eu não falo mais nada sobre isso, né? E em João esse diálogo é um pouco mais extenso, né? Que vamos ter a ocasião de mencionar daqui a um tempo, né? Aqui ainda menciona um pouco sobre as negações de Pedro, né? No capítulo 14, versículos 66 seguintes, né? Que de fato é uma negação muito complexa, que Pedro ele nega totalmente Jesus e não nega apenas Jesus Cristo, ele nega até mesmo a sua identidade, né? Pedro nega-se a si mesmo, né? Por exemplo, a primeira negação vai acusá-lo de que ele estava com o Nazareno. Então ele fala que não. Depois, esse é um deles, ele fala que não. Depois, és um deles, pois és Galileu. Ou seja, Pedro, que é da região da Galileia, né, que é mais ao norte, né, é da região da Galileia. Negar que ele é dessa região territorial, digamos assim, é negar a sua própria identidade. Se vocês recordam, em alguns momentos e passagens dos evangelhos, mencionam Jesus como o Jesus de Nazaré, ou até mesmo na negação de Pedro, né, uma mulher vai falar, né, você estava com o Nazareno, ou seja, ele era da região de Nazaré. Isso era constitutivo da própria identidade. Depois a igreja vai adotar isso com os santos, né? Por exemplo, Agostinho de Hipona, né, de uma cidade específica, né? Específica. Ambrósio de Milão, ou seja, Ambrósio que era de Milão. Então você tem essa Francisco de Assis, né?
porque Assis era o local de onde surgiu nasceu Francisco. Então percebam essas dimensões, né, que o território geográfico, propriamente dito, também se tem justamente essa conotação de identidade, né, de identidade. E, já ainda nesse contexto de Pedro, se tem a memória que o acusa, né, que o galo canta, né, como foi dito por Jesus, e agora a memória o acusa, e ele toma consciência do seu fracasso, da sua fragilidade, né, que ele não conseguiu dar a vida, né, mas negou a ele, né. Não é a mesma pessoa, mas o que ajuda, né, a carregar a cruz é um Simão, né, não é à toa e nem por acaso que Marcos coloca esse nome Simão aqui como esse que ajuda ajuda Jesus a carregar a cruz, né, a cruz, porque Simão de Cirene, né, não é o mesmo Simão. E depois se tem aqui, já quase encerrando o Evangelho, o grande reinado e também a realeza de Jesus. Se vocês recordam, no capítulo 11, Jesus entra triunfante, digamos, com a sua dignidade real, também, né, montado no jumento e tudo mais, como fez os reis de Israel, e agora se é coroado, né, com espinhos, se é vestido com púrpura, né, se é adorado, né, e é nomeado rei dos judeus. Né, se tem todo esse processo, né, de entronização como rei. E agora ele se assenta no seu trono, que é a própria cruz. Né? A cruz que é o seu trono como rei. Né? Como rei. Então se tem essa dinâmica de coroação real de Jesus. Né? Se tem ainda o lugar em que Jesus, né, é coroado, que se deu o nome de Gólgota, né? Ou conhecido também como o lugar da caveira, né? Lugar da caveira. E esse lugar, a tradição judaica acreditava que era o lugar, era um pequeno morro, né? Uma pequena colina, em que estava enterrado os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Então, por isso o lugar da caveira, né? O lugar dos nossos primeiros pais. E Jesus morrer lá nessa cruz, o sangue que escorre, né, que escorre pela cruz, é o que alcança o próprio Adão e Eva, né? E Paulo vai dizer, né, que o pecado entrou por um só homem, né, e por um só homem também entrou a salvação. E também os padres da igreja, algumas homilias do Sábado Santo, vai dizer que Jesus que desceu à mansão dos mortos e resgatou Adão, né? Resgatou o primeiro homem, né? Resgatou Adão. Então se tem essa menção à morte de Jesus justamente nesse lugar chamado Gólgota, né? O lugar da caveira. Se tem ainda esse abandono, entre aspas, de Deus, né? Que Jesus vai rezar, é o Salmo 22, versículo 22, porque já era a hora sexta, né? E os judeus rezavam esse horário no templo, né? E rezava esse salmo, né? Então, Deus meu, por que me abandonastes, né? Eu convido vocês a depois rezarem esse salmo 22 por completo, né? Porque no final do salmo se tem a grande exaltação de Deus, né? Então é a lamentação do justo que sofre, esse é o título do salmo, é o justo que sofre nas mãos dos ímpios e por causa dos ímpios, e que no fim se tem a exaltação desse mesmo justo, né? A salvação que vem de Deus. Se tem ainda no capítulo 15, já estamos quase encerrando, capítulo 15, versículo 39, essa profissão de fé, né, do centurião, que verdadeiramente este homem era filho de Deus, né, que se tem justamente aqui se encerra, digamos, o grande, né, coroa-se o Evangelho de Marcos, né, que reconhece que ele é filho de Deus. Né? Então, um romano, centurião romano, professa sua fé também no Filho de Deus. Isso já é, se pensar que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, então um romano agora já professa sua fé no Filho de Deus. Depois se tem, nesse mesmo sepultamento, né, ainda no capítulo 15,
que esse centurião vai ajudar José de Arimateia com as mulheres que estavam lá a sepultar o próprio corpo de Jesus, né? Então, esse romano que professa a fé vendo Jesus na cruz, agora coloca-se em seguimento, né? Percebem a dinâmica de uma fé estática para uma fé que segue, né? Então, essa dinâmica até mesmo aqui, né? Já nos, digamos, apagares da luzes, né? Do próprio Evangelho. O capítulo 16 já é a narrativa do sepulcro vazio, e depois já o final com a sua ascensão. Não menciona claramente, mas ele vai falar algumas coisas assim. No capítulo 16, então, versículo 7, se tem, né? E de dizer a seus discípulos, porque as mulheres vão ao túmulo, encontram o vazio, assim, tem um homem lá dentro, um jovem, e fala, né? Olha, por que vocês procuram entre os mortos, né? Aquele que está vivo, né? Ide a Galileia e ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede a Galileia, né? Lá o vereis como eu tinha dito, né? E esse voltar a Galileia é muito importante, um elemento também que destaco, porque voltar a Galileia é justamente voltar ao primeiro amor, né? Porque foi lá que os discípulos começaram com Jesus, né? Foi lá que os discípulos foram chamados por Jesus, né? Jesus escolheu aqueles que ele quis, e esses se colocaram a caminho ao discipulado de Jesus livremente, né? Então eles agora começam a tomar a cruz, né? Tomar a sua vida para seguir Jesus, né? Seguir atrás de Jesus, né? Não à frente. Então voltar a Galileia é muito importante, muito importante. Se a gente se recorda o capítulo 21 do Evangelho de João, quando eles voltam para Galileia, Pedro e com os discípulos vão pescar, né? E nessa pesca, Jesus aparece para eles, né? Há esse aparecimento. E nesse sentido também, voltar a Galileia, no Evangelho de Marcos, é um convite que Marcos faz para que nós possamos voltar a ler o livro do Evangelho, né? Porque, digamos assim, o Evangelho começa na Galileia, né? Então, voltar a Galileia também é voltar aos primeiros capítulos do Evangelho e recomeçar a leitura, né? Para poder passar da fé estática para uma fé de seguimento. Então tem até mesmo aqui no fim essa dinâmica, né? Essa dinâmica de passar de uma fé estática para uma fé também que coloca-se no seguimento. Depois no versículo 16, no capítulo 16, versículo 4, ele se manifesta aos 11 enquanto estavam na mesa. Se vocês recordam, Lucas capítulo 24, né? Com os discípulos de Emaús, que Jesus também se coloca. Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus na mesa, né, na Eucaristia, e depois ele é arrebatado e é sentado à direita de Deus Pai, né, à direita de Deus, na sua realeza, né? Então, agora em definitivo, ele assume o seu trono, né, que é ao lado de Deus, à sua direita. Então, nesse sentido, em Marcos já temos em Deus um coração humano, né? Jesus que volta à direita do Pai, né? Para a direita do Pai, né? E sempre que nós rezamos na liturgia, né, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, ou seja, o coração do homem agora está em Deus, porque Deus se fez homem, montou sua tenda e agora senta-se ao lado do Pai, né, no céu, e nos abre o caminho para a eternidade. Então, como Marcos, também recomendo que leiam novamente, né, o Evangelho, o livro, que é muito rico. Teria muitas outras coisas a serem ditas, mas infelizmente não é possível neste momento, né? Mas muito obrigado pela compreensão e atenção de vocês. Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários ou entrar em contato comigo ou com o Glaiver, né? Então, deixe já muito obrigado. Fiquem em paz.